Você já tentou mudar um hábito destrutivo, mas parece que algo dentro de você sempre te puxa de volta? Seja um vício em comida, redes sociais, cigarro, álcool ou até mesmo em relacionamentos tóxicos, parece que, por mais que você tente, não consegue parar. Mas e se eu te dissesse que esses vícios não surgiram do nada? E se, na verdade, eles forem ecos da sua infância, reflexos de feridas que você nunca percebeu que carregava? A psicologia mostra que muitos dos comportamentos viciantes da vida adulta não são apenas sobre prazer ou compulsão, mas sobre algo muito mais profundo, tentativas inconscientes de preencher vazios emocionais que foram criados quando éramos crianças. O que acontece na infância não fica na infância. Os traumas que sofremos, sejam eles grandes ou pequenos, moldam a forma como lidamos com o mundo. E quando não aprendemos a processá-los de maneira saudável, buscamos compensações. Hoje, vamos explorar como os traumas da infância moldam seus vícios na vida adulta e, mais importante, o que você pode fazer para romper esse ciclo. Quando falamos em trauma de infância, muitas pessoas imaginam eventos extremos, como abusos ou abandono, mas a verdade é que nem todo trauma vem de uma experiência violenta ou trágica. O trauma pode ser algo muito mais sutil e silencioso. Ter sido constantemente ignorado ou invalidado pelos pais. Ter aprendido que expressar emoções era errado ou inconveniente. Ter crescido em um ambiente onde amor e aprovação eram condicionais. Essas experiências não necessariamente deixam cicatrizes visíveis, mas deixam marcas profundas no nosso subconsciente. Como os traumas moldam nossas respostas emocionais? Quando crianças, somos extremamente vulneráveis. Dependemos dos outros para suprir nossas necessidades emocionais e físicas. Se por algum motivo essas necessidades não são atendidas, nossa mente infantil tenta encontrar formas de lidar com isso. Algumas crianças se tornam hiperindependentes, aprendendo que não podem confiar em ninguém. Outras desenvolvem um medo constante de rejeição, tornando-se ansiosas e dependentes da aprovação dos outros. Alguns reprimem suas emoções e se tornam adultos que fogem dos próprios sentimentos. O problema é que quando esses padrões não são resolvidos, eles não desaparecem. Eles apenas se manifestam de outra forma na vida adulta, muitas vezes através de vícios. Se não aprendemos a lidar com a dor emocional de maneira saudável, nosso cérebro encontra formas de aliviar essa dor. E é aqui que os vícios entram em cena. Mas como exatamente os vícios servem como uma fuga para esses traumas? Se os traumas da infância criam feridas emocionais, os vícios muitas vezes surgem como uma tentativa inconsciente de aliviar essa dor. Nosso cérebro busca conforto e estabilidade. Quando sentimos ansiedade, solidão ou vazio emocional, queremos algo que nos distraia dessa sensação desagradável. E os vícios oferecem exatamente isso, uma fuga rápida e temporária da dor. Como funciona essa fuga? O trauma cria um vazio. Quando uma criança não recebe o suporte emocional necessário, ela cresce com um sentimento de carência, insegurança ou medo de abandono. O cérebro procura alívio. Como não aprendemos a lidar com essas emoções, buscamos algo que nos faça sentir bem imediatamente. Os vícios aparecem como solução. Comida, álcool, drogas, redes sociais, compulsão por trabalho, compras. Todas essas coisas disfarçam a dor emocional, mesmo que por pouco tempo. Os vícios são apenas a superfície. O problema é que os vícios não resolvem a dor, apenas a mascaram. A sensação de alívio dura pouco, e logo depois a culpa, o vazio e a necessidade de mais aparecem. Alguém que cresceu sem amor e validação pode buscar esse alívio em relacionamentos tóxicos, tornando-se dependente da aprovação dos outros. Quem aprendeu a reprimir emoções pode recorrer ao álcool ou às drogas para finalmente desligar os sentimentos reprimidos.
Aqueles que se sentiram impotentes na infância podem desenvolver vícios em controle, como trabalhar compulsivamente para se sentir no comando da própria vida. Com o tempo, esse ciclo se fortalece, tornando-se um padrão automático e inconsciente. Mas será que todos os traumas geram os mesmos vícios? Não. Cada experiência dolorosa pode levar a um tipo específico de comportamento na vida adulta. Nem todos os traumas infantis são iguais, e cada um pode se manifestar de formas diferentes na vida adulta. Alguns geram ansiedade, outros criam apatia, enquanto alguns nos fazem buscar constantemente a aprovação dos outros. A seguir, veremos alguns dos principais tipos de traumas e os vícios que eles podem desencadear. 1. Trauma de abandono, vício em relacionamentos e aprovação. Crianças que cresceram sentindo que não podiam contar com seus pais ou cuidadores frequentemente desenvolvem um medo inconsciente de serem deixadas de lado. Isso pode acontecer quando os pais eram emocionalmente distantes ou indisponíveis. Houve separação dos pais ou mudanças bruscas na infância. A criança sentia que precisava merecer amor e atenção. Na vida adulta, isso pode gerar vícios em relacionamentos tóxicos e codependentes, busca constante por validação nas redes sociais, medo de ficar sozinho, levando a escolhas impulsivas em amizades e romances. Essas pessoas costumam aceitar qualquer tipo de amor, mesmo que seja destrutivo, apenas para não sentirem a dor da rejeição. 2. Trauma de rejeição, vício em redes sociais, trabalho ou autoimagem. Se uma criança cresceu sentindo que nunca era boa o suficiente, pode desenvolver um medo crônico de não ser aceita. Isso pode acontecer quando ela foi criticada excessivamente, foi comparada com irmãos ou colegas constantemente, teve que se esforçar ao máximo para ganhar reconhecimento. Na vida adulta, isso pode gerar vícios em redes sociais, buscando curtidas e aprovação. Trabalho excessivo, tentando provar seu valor. Cuidado exagerado com a aparência, tentando ser perfeito para os outros. Esse tipo de pessoa nunca se sente suficiente, então está sempre buscando formas de se provar para os outros. 3. Trauma de controle ou repressão. Vício em comida, álcool e drogas. Se uma criança cresceu em um ambiente extremamente rígido, onde suas emoções eram reprimidas e suas vontades não eram respeitadas, ela pode desenvolver um padrão de fuga emocional. Isso acontece quando os pais eram extremamente autoritários. Expressar emoções era visto como fraqueza. A criança sempre precisava seguir regras rígidas sem questionar. Na vida adulta, isso pode gerar vícios em comida como forma de conforto emocional, álcool e drogas para desligar a mente e escapar da rigidez interna, entretenimento e videogames como fuga da realidade. Essas pessoas não aprenderam a lidar com as próprias emoções, então recorrem a estímulos externos para tentar aliviar a dor reprimida. 4. Trauma de negligência, vício em dopamina e estímulos rápidos. Se uma criança cresceu sem estímulo emocional e intelectual suficiente, seja porque os pais estavam ausentes, negligentes ou simplesmente não demonstravam afeto, ela pode desenvolver uma busca constante por algo que preencha esse vazio. Isso pode gerar vícios em redes sociais e vídeos curtos, busca por dopamina constante, jogos e pornografia, sensações imediatas para preencher o tédio, consumo compulsivo de qualquer tipo, compras, comida, entretenimento. Pessoas com esse padrão de trauma têm dificuldade em se concentrar em atividades que exigem esforço prolongado, pois seu cérebro foi treinado a buscar recompensas rápidas. O mais importante aqui é perceber que os vícios não são o verdadeiro problema. Eles são apenas sintomas de algo mais profundo. Se você se identificou com algum desses padrões, significa que há uma ferida emocional que ainda precisa ser curada. Mas como fazer isso?
Como romper esse ciclo e recuperar o controle sobre si mesmo? Se os vícios são, na verdade, uma forma de lidar com traumas não resolvidos, então o caminho para superá-los não está apenas em força de vontade ou disciplina, mas em compreender e curar as feridas emocionais que os alimentam. Aqui estão algumas estratégias para romper esse ciclo e recuperar o controle sobre sua vida. 1. Identifique a origem do seu vício. O primeiro passo é sair do piloto automático e perguntar: o que eu estou realmente tentando evitar quando recorro a esse hábito? Esse comportamento me traz prazer verdadeiro ou apenas alívio temporário? Se eu não pudesse usar esse vício, que sentimentos dolorosos eu precisaria enfrentar? Muitas vezes, o vício não é o problema principal, mas sim um sintoma de algo mais profundo. 2. Enfrente sua dor emocional. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. Ou seja, quanto mais fugimos da dor, mais ela cresce. O caminho para a verdadeira mudança é olhar para dentro e processar os sentimentos reprimidos. Terapia pode ajudar a acessar memórias e padrões inconscientes. Práticas como escrita reflexiva ajudam a organizar emoções e pensamentos. O simples ato de permitir-se sentir sem distrações já é um passo poderoso para quebrar o ciclo da fuga emocional. 3. Substitua a fuga por algo que te cure. Os vícios surgem como um atalho para evitar a dor. O desafio é substituir esse atalho por algo que traga um prazer mais profundo e significativo. Em vez de buscar gratificação instantânea, pratique atividades que exigem paciência e presença, como exercícios físicos, leitura ou aprendizado de novas habilidades. Troque a distração por conexão real. Converse, expresse-se, fortaleça laços que realmente importam. Desenvolva um propósito maior. Quando temos algo que nos motiva de verdade, as distrações perdem a força. 4. Aceite que a mudança leva tempo. Romper padrões que existem há anos não acontece da noite para o dia. A transformação exige paciência, compaixão consigo mesmo e, acima de tudo, consciência. Cada vez que você perceber um padrão se repetindo e conseguir escolher um caminho diferente, já estará dando um passo rumo à liberdade. Seus vícios não definem quem você é. Eles são apenas reflexos de feridas que ainda não foram curadas. O caminho para superá-los não é repressão, mas sim compreensão. Agora, eu te pergunto, quais padrões da sua vida adulta você acha que podem ter raízes na sua infância? Você já percebeu algum comportamento repetitivo que pode ser um reflexo de um trauma antigo? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender esse processo. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos que te ajudam a recuperar o controle da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.